Vamos então para as atividades. Um ônibus percorre 30 minutos as ruas de um bairro, de A até B. Desse ponto A até esse ponto B. Como mostra a figura. Reproduza a imagem a seguir em uma folha e desenhe o deslocamento vetorial entre os pontos A e B com precisão, utilizando régua e deixando claro qual é a origem e qual é o final deste vetor. Pois bem, então vamos lá. Vou pegar aqui uma cor qualquer e vou unir esses pontos aqui, que são os pontos A e B. Ok? Então aqui está o deslocamento vetorial entre os pontos A e B. A gente pode chamar, por exemplo, de D. Vamos para o item B. Calcule a intensidade do deslocamento vetorial entre os pontos A e B. Após ter feito os itens A e B, tire uma foto e faça o upload. Então, vamos dar uma olhadinha. O que a gente tem de especial nessa imagem? A gente sabe que cada quarteirão desse aqui, olha só, é 100 metros. Ele desceu no total um quarteirão, 2, 3. Então ele desceu 100, mais 100, mais 100. Ou seja, tudo isso aqui é 300. Ok? Metros ainda, sabe que é metros. Agora, essa distância aqui, dá uma olhada daqui para cá, você sabe, 2 quadrados desse, tá falando que é 200. Então aqui a gente tem 200 e aqui, mais 200. Então quer dizer que tudo aqui eu tenho 400 metros. Assim sendo, a gente tem aqui um triângulo, dá uma olhadinha, de lado aqui 300, de lado aqui 400, e eu quero D, que é a hipotenusa. Podemos aplicar o teorema de Pitágoras. D ao quadrado igual a 300 ao quadrado mais 400 ao quadrado. D ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, 9. 2 zeros ao quadrado fica 4 zerinhos. Mais 4 ao quadrado, que é 16. 2 zerinhos fica 4 zerinhos. D ao quadrado igual a 90.000 mais 160.000, 250.000. Portanto, tirando a raiz dos dois lados, raiz de 25 é 5, 4 zerinhos na raiz, fica 2 zerinhos. Então são 500 metros a intensidade do deslocamento vetorial D. Vamos então para essa questão. Foram aplicadas forças de diferentes intensidades em 3 molas, que sofrem diferentes deformações. A tabela a seguir indica quais as deformações que as molas sofrem em função das forças nelas aplicadas. Então vamos dar uma lidinha aqui. Mola 1, quando tem força de 10 aplicado, deforma 10 centímetros. Quando tem 20 de força aplicada, deforma 20 centímetros. Mola 2, quando tem força de 10, deforma 5. Quando tem força de 20 aplicada, deforma 10. É isso? Isso, exatamente. Reproduz o gráfico a seguir em uma folha, construindo o gráfico das 3 molas enunciado. Tire uma foto e faça o upload. Vamos então para a mola 1 primeiro. Vai. O que a gente está vendo? Estamos vendo que com força 10, olha aqui, força 10, a deformação é 10. Então, tá aqui o pontinho. Com força 20, a deformação é 20. Então é aqui. Sempre tem que passar pela origem. Então, se eu unir aqui, o gráfico dá isso daqui. Isso aqui é a mola 1. Bora. Vamos agora na mola 2. Força 10, deformação 5. Força 10, deformação 5. É aqui no meio. Força 20, deformação 10. Força 20, deformação 10. Como tem que passar pela origem, basta unir aqui. Ok? E temos aqui, nesse caso, o gráfico. Qual que é esse aqui? É o gráfico 2.
Gráfico 3, força 30, deformação 10. Força 30, deformação 10. Força 60, deformação 20. Força 60, deformação 20. Unindo aqui também, né? Tem que dar uma retinha. Esse aqui é o gráfico da mola 3. Certo? Então essa é a questão 8. Agora ele pergunta qual das molas apresenta a maior constante elástica. Uma maneira, vamos calcular. Tá? Então, constante da mola 1. Você tem que fazer o quê? Ó, F é igual a K vezes X. Então, K, você faz F sobre X. Bora lá. Para K1, F, que a gente pegou aqui, ó, 10, deformação 10. Então, posso pegar 10 newtons por 10 centímetros. Note, eu poderia pegar outros pontos. Por exemplo, ó, 20 e 20. 20 newtons por 20 centímetros. Sempre vai dar o mesmo resultado, que é, nesse caso, 1 newton por centímetro. Vamos agora pegar a constante elástica da mola 2. Vai, vamos pegar esse ponto aqui. Que ponto que é esse? Tá vendo aqui? Ó, tô pegando esse ponto aqui. Esse ponto aqui tem força 20 para deformação 10. Então ele vai dar 2 newton por centímetro. E para a mola 3, vamos ver os pontos que eu vou pegar. Vou pegar esse aqui, ó. É força 60, deformação 20. Isso aqui vai dar 3 newton por centímetro. Tá certo? O que ele está perguntando? Qual das três apresenta a maior constante elástica? É a da mola 3. Tá ok? Bom, olha aqui, da mola 3 é que tem a maior constante elástica. Isso pode ser observado pelo gráfico também. Quando você pega aqui esse ângulo, tá, θ, entre o gráfico e esse eixo, o gráfico que tiver maior ângulo, ou seja, o gráfico que tiver maior inclinação aqui, é o que tem maior constante elástica. Ele indica a mola de maior constante elástica. Vamos agora para a atividade 15. No Colégio Ebenezer da Glória, o relógio de uma das salas de aula tem um ponteiro das horas e dos minutos apenas. O das horas tem 12 centímetros de comprimento e o dos minutos 16 centímetros. Por questões de simplificação, vamos considerar que os ponteiros das horas só se movam nas horas completas, ou seja, que ele se move apenas quando o ponteiro dos minutos executa uma volta completa. Vamos estudar três momentos diferentes. 9 horas, tá? 9 horas, 6 horas e 45 minutos e 12 horas e 15 minutos. Represente por meio de um desenho o relógio dos ponteiros das horas e dos minutos indicado os momentos citados. Bom, 9 horas. Lembre-se que o ponteiro dos minutos tem 16 centímetros e o das horas 12 centímetros. Vou representar o ponteiro dos minutos numa cor verde, tá? E o das horas na cor amarela. Então vamos lá. 9 horas da manhã, o ponteiro das horas tem que apontar para as 9. E o ponteiro dos minutos é hora cheia, tá aqui. Tá bom? 6h45 das horas tá apontando aqui para baixo. E o dos minutos e 45 tá apontando aqui para o lado. 12 horas e 15. Agora esse aqui, 12 horas, o das horas aponta aqui para cima. E o dos minutos aqui para o lado e 15. Vamos fazer então a soma vetorial de todos esses vetorizinhos aí. Tá bom? Então vou começar aqui por um ponto qualquer. Vai. Vamos pegar esse instante, às 9 horas da manhã. Tenho aqui o ponteiro dos minutos para cima e o das horas para a esquerda, trombinha no rabinho para a esquerda. Agora vamos pegar esse instante aqui. Ó, temos o das horas para baixo e o dos minutos para a esquerda,
está aqui em verde, para a esquerda ele é maior. Agora vamos para o último instante. Vai, esse instante aqui, 12 horas e 45. O ponteiro verde está para a direita. Opa, voltou aqui bem em cima, né? Bem no mesmo lugar. E o amarelo sobe aqui para cá. Tá? Então deixa eu ver. Foi aqui que começou a soma vetorial e foi aqui que terminou a soma vetorial. Certo? A soma vetorial, então, o vetor é esse daqui. Esse aqui é o vetor soma. Tá? Se você for ver, isso é equivalente a um ponteiro das horas assim, um ponteiro dos minutos assim, e o vetor soma, que é o que eu estou querendo. O que eu sei? Que o ponteiro das horas tem 12 centímetros, que o ponteiro dos minutos tem 16 centímetros. Então, isso aqui é um x que eu quero saber o valor. O que eu posso dizer? Que x ao quadrado é igual a 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Bom, x ao quadrado, deixamos aqui. 16 ao quadrado vai dar 256. 12 ao quadrado, 144. O que a gente pode dizer? Que x ao quadrado igual a 256 mais 144, que dá 400. Portanto, x dá 20 centímetros. A questão 17 fala, caso a resultante ou força resultante das forças aplicadas em um corpo seja zero, podemos afirmar que... Bom, pessoal, isso é praticamente o enunciado do princípio da inércia. Se a resultante é zero, podemos dizer que a velocidade vetorial é constante. Agora, como é que a velocidade vetorial pode ser constante? Pode ser constante igual a zero ou constante e diferente de zero. Constante igual a zero, o corpo está em repouso. Constante diferente de zero, o corpo está em movimento retilíneo uniforme. Não se esqueça, resultante é sinônimo de equilíbrio. Assim sendo, se o exercício fala que a resultante é zero, vamos ver as alternativas. O corpo pode fazer curva? Não. O corpo está ou em repouso ou em MRU, retilíneo, não pode fazer curva. B, o corpo executa movimento retilíneo acelerado? Não, é retilíneo, se for é retilíneo uniforme, tá? Não pode ser retilíneo acelerado. O corpo não pode ter movimento retilíneo acelerado e a resultante ser zero. O corpo executa movimento retilíneo e a intensidade de sua velocidade aumenta? Não. Se a resultante é zero, se ele estiver em movimento, ele executa movimento retilíneo e uniforme, ou seja, a intensidade da velocidade vetorial continua a mesma. Próxima alternativa, o corpo executa movimento retilíneo se a velocidade apresenta sempre a mesma intensidade. É isso, que é a mesma coisa que falar que ele está em movimento retilíneo uniforme. E a última alternativa, o corpo executa movimento retilíneo e a intensidade da velocidade diminui. Não. Se a resultante é zero, a intensidade da velocidade tem que permanecer a mesma. Tá? Então isso foi a questão 17, a atividade 17. Atividade 18. Em um corpo de massa 40 kg, vamos colocar aqui 40 kg, apoiado sobre uma mesa, há 4 forças aplicadas. Uma dela horizontal para a direita, de intensidade 100. Então, ó, se o corpinho está aqui, uma força é horizontal para a direita e de intensidade 100 newtons. A outra de direção horizontal e sentido para a esquerda, horizontal e sentido para a esquerda, tem intensidade 20 newtons. Uma letra qualquer, 20 newtons é a força. Há também o peso, que é vertical e para baixo, e a normal, que nesse caso é assim. Mas que se equilibram, tá? Ele está pedindo a aceleração. Se você só tem essas duas forças, você consegue calcular a resultante, fazendo o quê? A maior menos a menor. A maior é 100, a menor é 20, portanto, a resultante é 80 newtons.
De posse da resultante, a gente pode falar que a resultante é massa vezes a aceleração. Resultante, 80. Massa, 40. Aceleração é o que você quer. A aceleração vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? E assim a gente assinala a primeira alternativa, que é 2 de fato. E a questão 19, para terminar. Caso um certo instante o corpo A aplique força no outro corpo B, podemos dizer que sempre o corpo B vai aplicar força em A, né? No mesmo instante. Olha só, as alternativas são: sempre o corpo B aplica força em A 2 horas depois. Não. Operação e reação são eventos simultâneos. Quase sempre B aplica uma força em A. Não, é sempre, não é quase sempre. Simultaneamente, sempre o corpo B aplica força em A. É exatamente isso, tá certo. O que ele está falando aqui? O corpo B, caso em certo instante A aplique força em outro corpo B, o corpo B aplica força em A também, está correta. Tá certo? Bom, então é isso. Até a próxima, pessoal.